Saudações, amigos do Portal Denari. Meu nome é João Vicente e esse é mais um dos DenariCasts. No post do dia 13 de setembro, eu falei de um condutor de bigas do século II que no curso de mais de 40 anos de carreira ganhou uma enorme fortuna em prêmios, o suficiente para sustentar todas as legiões romanas no seu auge por 2 meses. No entanto, na Roma pagã, apesar de muito populares, essas corridas de bigas competiam com outros tipos de divertimento, principalmente os embates de gladiador e o teatro. Com a cristianização do Império, a partir do século IV, as antigas diversões romanas passaram a ser censuradas pelos membros do clero e, por consequência, pela autoridade laica. As lutas de gladiadores foram proibidas por sua ligação à religião pagã e pela sua crueldade. E o teatro, com suas narrativas estritamente ligadas à mitologia pagã e seus valores, também foi censurada, mas não totalmente abolida. Assim, as corridas de cavalo surgiram como principal diversão na Roma cristã, apesar de também serem criticadas pelo clero. Ao construírem Constantinopla para ser a nova capital do Império Romano, um grande hipódromo à semelhança dos Circus Maximus romano foi erigido para que as tradicionais corridas de bigas continuassem a ser organizadas. E à semelhança das corridas na antiga capital, instituiu-se as 4 equipes tradicionais, ou, como eram conhecidas em Bizâncio, os demes. E esses eram os brancos, os vermelhos, os azuis e os verdes. No entanto, com o tempo, devido à polarização dos apoios, as 2 últimas equipes, os azuis e os verdes, tornaram-se as principais. As torcidas dessas 2 demes transcenderam o hipódromo e tornaram-se facções políticas e religiosas com uniformes, canções e sinais específicos, e alimentavam um ódio mútuo uma com a outra, dividindo a população de Constantinopla e de todo o Império. À noite, grupos de torcedores saíam na rua à procura de confusão, e dessa forma viraram um forte foco de criminalidade em Constantinopla. O poder imperial tentava punir esses atos de violência duramente, mas ao mesmo tempo não queria deixar passar a ideia que era mais leniente com uma ou outra torcida. Uma dessas punições, as torcidas, desencadeou uma das principais revoltas urbanas conhecidas até então, a chamada Revolta de Nica, de 532 d.C. Apesar de ser lembrado por suas grandes conquistas e obras magníficas, o reinado de Justiniano, que durou entre 527 e 565, foi um duro encargo para a sociedade bizantina. Seu projeto expansionista e suas constantes guerras só foram possíveis devido a um grande aumento nos impostos, que já eram grandes anteriormente. E isso empobreceu bastante a população, principalmente a que vivia nos campos, e muitas dessas pessoas de origem rural, assim como hoje em dia, em tempos de dificuldade, migravam para as grandes cidades do Império, principalmente Constantinopla, em busca de oportunidade e emprego. A própria família de Justiniano teve essa origem. Seu tio, Justino, e seus irmãos migraram para Constantinopla praticamente com as roupas do corpo, e lá, Justino, que era o tio de Justiniano, conseguiu entrar no exército e ascendeu, cargo por cargo, até se tornar um dos principais generais do Império. E foi assim que ele conseguiu se tornar o sucessor de seu antecessor, que era Anastácio. Assim, nesse início de reinado de Justiniano, a cidade de Constantinopla estava lotada de imigrantes famintos como resultado dessa política imperial. A população dessa cidade deve ter inchado para quase 1 milhão nesses tempos, um número gigantesco para uma cidade da antiguidade. Uma das consequências disso foi um aumento da criminalidade, principalmente relacionados com as torcidas dos verdes e azuis, que deviam cooptar muitos desses migrantes famintos que chegavam diariamente em Constantinopla. O ano de 531 foi tenso. Uma série de assassinatos ocorridos depois de corridas no hipódromo
e relacionadas às torcidas foram registrados. Apesar de Justiniano apoiar os azuis, em janeiro do ano seguinte, um grupo de pessoas ligadas a ambas as equipes foram condenadas à forca. Mas 2 dos condenados, um dos verdes e outro dos azuis, conseguiram fugir e pediram asilo em uma igreja, que foi cercada por soldados. Ao mesmo tempo que isso acontecia, corridas eram realizadas no hipódromo, e as torcidas, ao ficarem sabendo do acontecido, impressionantemente se uniram e passaram a requerer como um coro só a liberdade dos 2 condenados. O imperador assistia tudo à distância de sua bancada elevada. Depois da 22ª corrida, o imperador não havia se manifestado, e as torcidas, não mais divididas e se tornando uma multidão só, passaram a gritar a palavra de ordem Nika, que em grego significa vença ou conquiste, e a partir de então a revolta estava deflagrada. A multidão enfurecida ateu fogo no centro de Constantinopla. O imperador se isolou no Palácio Imperial junto com seus assessores mais próximos e vários membros da aristocracia. Na manhã seguinte, um grupo de revoltados foi até o pretório, que era onde ficava a igreja, que os condenados se isolaram e exigiram ao comandante dos soldados, que se chamava Eudemon, que deixassem eles irem. Ao não terem suas exigências respondidas, os revoltados massacraram Eudemon e seus soldados. Mas como eu mencionei no início desse Denaricast, a condenação dos membros das torcidas foi só uma fagulha na gasolina derramada, já que havia uma tensão social e política altamente inflamável provocada pelo empobrecimento causado pela alta nos impostos. Portanto, no dia seguinte, Justiniano tentou dar continuidade nas corridas, mas não conseguiu, pois os revoltosos, ainda não satisfeitos, começaram a demandar a deposição dos funcionários que, na opinião da multidão, eram os responsáveis pela alta nos impostos. O prefeito João Capadócio, responsável pela recolha dos impostos na capital, e o questor Triboniano. No quinto dia de revolta, isto é, sábado, o imperador Justiniano mandou expulsar Hipácio e Petrônio, sobrinhos do antecessor de Justiniano, Anastácio, que reinou Bizâncio entre 491 e 518, do Palácio Imperial. Ele suspeitava que eles estavam aproveitando da revolta para destituí-lo. Essa suspeita tinha algum embasamento, já que tanto Hipácio quanto Petrônio eram parte da elite senatorial de Constantinopla, que tinha uma profunda antipatia por Justiniano, pois esses não aceitavam a origem simples desse imperador, e também porque Justiniano estava empenhado em limitar os direitos políticos do Senado. É muito provável que a deflagração dessa revolta tenha tido uma profunda influência dessa aristocracia, que aproveitou os descontentamentos populares para criar uma situação política propícia para a destituição do Justiniano. Para entender isso, é bom relembrar que a sociedade bizantina, apesar de ter sofrido transformações profundas no decorrer dos séculos, era continuadora da sociedade romana. Portanto, assim como na Roma antiga, as relações entre estratos sociais diferentes eram fundamentadas pelo clientelismo. Os membros das elites exerciam uma forte influência nas camadas mais pobres, e essa influência era exercida principalmente através do evergetismo, que era a ação de despender enormes somas de dinheiro em ações que satisfaziam os desejos dos mais humildes, como banquetes e jogos. Apesar do fato que essa instituição já estava em certo declínio nos tempos de Justiniano, ela deveria existir ainda nas corridas de biga. Os ricos patrocinavam uma ou outra equipe, comprando e sustentando cavalos, mantendo aras e contratando os melhores condutores, e com isso conseguiam apoio político dos membros das torcidas dos verdes e dos azuis. Assim, no dia seguinte, no domingo, Justiniano apareceu à multidão com o evangelho nas mãos e jurou que iria cumprir qualquer demanda dos revoltosos, mas as reivindicações nesse interim mudaram. Eles passaram a gritar em uníssono: "Não haver paz! Não haver paz! Não haver paz!" Era a aclamação a Hipácio e a destituição de Justiniano. Acabaram-se as negociações.
O imperador ainda tentou enviar um destacamento de guerreiros godos para suprimir a revolta, mas eles eram muito poucos e os revoltosos muitos, e por isso fugiram. Justiniano, acuado, isolou-se no Palácio Imperial e pensou em fugir às escondidas. Mas a sua esposa, a lendária Teodora, segundo o relato de Procópio, interviu com argumento irrefutável contra o plano de fuga de seu marido, dizendo que, entre aspas, a púrpura imperial é uma ótima mortalha. Convencido, Justiniano começou a planejar a supressão séria da revolta. Em primeiro lugar, convocou seus experientes generais Belisário e Mundus para trazerem suas tropas a Constantinopla e depois enviou Narses, seu eunuco de confiança, para ir negociar com os azuis e relembrarem o apoio que o imperador sempre deu a essa equipe e o fato de eles estarem querendo coroar Hipácio, que era um apoiador dos verdes. Obviamente, muito ouro foi distribuído entre os líderes dos azuis. Assim, esses últimos começaram a mobilizar seus apoiadores e entraram no hipódromo como representantes de Justiniano. Os verdes, surpresos com a virada dos eventos, em sua maioria se renderam. Os que resistiram foram massacrados pelas tropas imperiais liderados por Belisários e Mundus. Hipácio e Petrônio, que já haviam tomado o pavilhão imperial no hipódromo, foram mortos pelas tropas e seus corpos foram jogados no mar. Assim foi suprimida a revolta de Nica de 532. Seu resultado foi mais de 30 mil mortos e o centro da capital destruído. Essa revolta fez Justiniano ficar ainda mais suspeitoso em relação ao Senado, que, derrotado depois da revolta, não teve mais forças para resistir às investidas imperiais que pretendiam tirar alguns de seus direitos políticos e benefícios. Os verdes e os azuis nunca deixaram de existir, mas depois dessa revolta, as equipes perderam gradativamente sua força política e passaram a ter somente uma função ritual nas coroações dos imperadores bizantinos. O maior legado dessa revolta, impressionantemente, foi a própria destruição causada por ela, pois os revoltosos devastaram uma das igrejas construídas por Constantino I o Grande durante a edificação de Constantinopla. E de sua reconstrução surgiu o monumento mais famoso e mais belo da civilização bizantina, a Catedral de Santa Sofia. E assim terminamos o nosso 10º DenariCast. Obrigado pela atenção e até o próximo DenariCast. Μη αποστρέψεις στους δούλους καινούς, ζεγαν και μόνοι, ελπίδα και κτήμεθα.